Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, com a ajuda de Deus, pela bondade de Deus, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas para o quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Especificamente, estudaremos a lição de número 7 para o dia 15 de novembro de 2020, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe este vídeo com outras pessoas, pois fazendo isso, você vai abençoá-las e também abençoará o canal Conectados com a EBD. Quanto a você que ainda não se inscreveu no canal Conectados com a EBD, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, o textuário da nossa lição encontra-se no livro de Jó, no capítulo 8 e no versículo de número 4, e nos diz o seguinte: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. O textuário nos diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura bíblica em classe, o texto base da nossa lição, Jó capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4, logo após Jó capítulo 18, versículo 1 ao versículo 4, depois Jó capítulo 25, versículo de número 1 ao versículo 6. Jó capítulo 8, versículo 1. Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Capítulo 18, versículo 1. Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Capítulo 25, versículo 1. Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas, porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz. Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, nesta aula,
estudaremos um pouco sobre a teologia de Bildade, o segundo amigo de Jó, que apresentou o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, segundo essa teologia de Bildade, é um Deus inacessível. Logo, ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. De imediato, queremos trazer ou destacar o ponto central desta lição, que nos diz o seguinte: quando há sofrimento, não se quer dizer que há pecado oculto. No primeiro tópico da lição, veremos o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Repetindo, veremos o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Sim, veremos este contraste porque nós temos plena convicção de que Deus, ele é justo e reto. A teologia de Bildade, portanto, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 22, apresenta semelhanças com a teologia de Elifaz. Para ele, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que Deus, punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido, sim, na concepção de Bildade, assim como na concepção de Elifaz. O sofrimento de Jó era consequência de seu pecado oculto, não confessado. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas. Primeira, a esfera dos bons. Segundo, a esfera dos maus. Por exemplo, Bildade assevera, afirma que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Lembremos-nos que Bildade, assim como seus outros amigos, foram para consolar o coração de Jó. Todavia, percebamos que ele vai afirmar para Jó que o seu sofrimento e que a morte dos seus filhos também, é consequência dos pecados que eles cometeram. Ora, se Jó estava sofrendo e muito, o seu amigo ainda lhe traz à memória a morte dos filhos, culpabilizando-os pela sua
morte. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se ele reconhecesse o seu pecado. Aqui, Bildade está dizendo para os teus filhos: acabou, Jó. Eles morreram por conta da maldade que eles cometeram. Eles não podem mais voltar ao estado anterior. Mas você não, Jó. Você ainda está vivo. Só é necessário que você reconheça o seu pecado, para que tu possas novamente desfrutar do favor de Deus. Sim, Jó, porque o que tu estás a passar é porque Deus, que é reto e justo, está pesando a mão dele sobre a tua vida por causa dos pecados cometidos e não confessados. Mas nós sabemos plenamente, meus irmãos, minhas irmãs, que Bildade, quando faz estas afirmações, era simplesmente porque ele tinha uma compreensão limitada da natureza de Deus. É verdade. Bildade traz uma compreensão incompleta e limitada da natureza do nosso Deus. O que faz com que Bildade pense que o sofrimento de Jó é consequência de seus pecados, do pecado cometido e não confessado. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia, portanto, que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Mas, olha o que Bildade vai falar para Jó. Se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Esta compreensão limitada de Bildade em relação ao nosso Deus vai dizer que o homem precisa fazer alguma coisa para merecer a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. O que o homem recebe de Deus é fruto dos seus méritos, é meritocracia. Dessa forma, ele anula a graça de Deus, que nós compreendemos muito bem. A graça de Deus nos é revelada sem nós merecermos, sem nós fazermos nada para sermos alcançados pela bondade e pela misericórdia de Deus. Sim, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que recebemos de Deus é simplesmente por sua infinita graça. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui, que provém de Deus, mas
o enfoque dele está no esforço humano, que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Mas ele não se lembra, como disse o profeta Isaías, que todas as nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundície. Não é demais lembrar o que disse o apóstolo Paulo: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. Glória, pois, a Ele para sempre. Bildade tinha uma compreensão limitada da natureza de Deus, mas nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, em pleno século 21, temos compreensão completa do Deus ilimitado, da sua poderosa graça, pela qual os homens são alcançados. Neste sentido, diante do que Bildade falou, Jó pergunta-lhe como se justificaria o homem para com Deus. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus, dizendo: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó sabia que o homem é imperfeito. Jó sabia que nada que ele fizesse, que nada que os homens façam, pode justificá-los diante de Deus. A linguagem de Jó, ela é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Sim, de forma bem simples nós compreendemos: Deus é santo e Jó é um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos, com toda certeza, responderiam sim. Jó, por outro lado, responderia não. Jó sabia que o seu sofrimento não era por conta de pecado oculto, não revelado, não confessado. Deus já havia testemunhado da integridade e da justiça do seu servo Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto ou é consequência de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. No caso de Jó, repito, nós sabemos que o seu sofrimento não é consequência de imoralidade, não é consequência de pecado.
Sintetizando este tópico, nós afirmamos que Deus é justo e reto. O ser humano, por outro lado, ele é imperfeito. Já no segundo tópico da lição, veremos o pecado como quebra da moralidade tradicional. O pecado como quebra da moralidade tradicional. Bildade, quando ele vai mostrar a Jó, apresenta seus argumentos, acusando-o de pecado oculto, ele está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Repito, ele acusa Jó defendendo um moralismo tradicional, uma moralidade tradicional que vem sendo passada ao longo dos anos. Para ele, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias. Ele não quis saber o que Jó estava realmente passando. Ele não quis ouvir a defesa de Jó. Para ele, o que valia era a moralidade tradicional, este moralismo que ele aprendeu. Todavia, não podemos definitivamente falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. E por ser de tradição, ele acha que deve ser repassado para futuras gerações. Por ter aprendido aquilo, ele não acha que é necessário refletir sobre o que Jó realmente está passando. Por que é que ele está nesse estado de calamidade? Por que é que ele está sofrendo tanto? Não, ele não quer pensar, ele só quer manter um moralismo tradicional, mesmo que para isso ele afete, ele atinja o coração de um homem justo, reto, que temia a Deus e que se desviava do mal. Bildade repete o que se defendia por gerações, acrescentando ainda alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Você pecou, Jó, e não quer revelar. Você está ocultando os seus pecados. Ao quebrar leis morais inflexíveis, ele pensava, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Isso é automático. Quebrou leis da gravidade, você sofre consequências. Quebrou leis morais, você vai sofrer também as consequências desta quebra. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam.
no seu entendimento. A prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor, cujos ramos estejam verdes por algum tempo, certamente eles murcharão. Poeticamente, Bildade está dizendo para Jó: Jó, você até esteve com aparência verde, você até esteve como árvore frondosa, você até teve riquezas, você até teve uma família grande, aparentemente abençoada, mas os teus dias estavam contados, Jó. Se hoje tu estás sofrendo, é porque foi-se o seu verdor. As raízes não estavam profundas, elas foram cortadas. E agora chegou a hora do sofrimento. As raízes murcharam, secaram, foram cortadas e a árvore morreu. Dessa forma, ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral até então aceita, inclusive por Bildade. Mas Jó não era esta árvore que Bildade afirmava. Secou-se o tronco, caíram as flores, não havia mais fruto. Todavia a árvore Jó estava morta, mas as suas raízes estavam profundas na terra, e ao cheiro das águas a árvore voltaria a brotar para a glória do nome do Senhor, do Deus de Jó, do Deus da igreja. O capítulo 19, ele é dedicado à defesa de Jó, que sabia, isso aqui é fantástico, Jó vai se defender no capítulo de número 19, que sabia que Deus atua, trabalha, controla, comanda o universo moral e que tudo, absolutamente tudo o que acontece está sob o seu controle, debaixo da sua mão. Jó estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral. Jó sabia de que não havia cometido pecado algum para que estivesse naquele sofrimento. Ele sabia que era inocente e que seu sofrimento não teria razão aparente, mas ele está disposto a abandonar toda a tentativa de auto-justificar-se diante de seus amigos, conforme nós verificamos no livro de Jó. Acompanhe comigo, capítulo de número 19, Jó 19, versículos 21 ao versículo 24. Olha o que ele vai dizer para os seus amigos: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus? E da minha carne vos não fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro
e que com chumbo para sempre fossem esculpidas as minhas palavras na rocha. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para o seu Redentor. Por isso é que ele fala no versículo de número 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A palavra Redentor do versículo 25, que ora acabamos de ler, traduz o hebraico Goel e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Jó está dizendo: a situação na qual me encontro não me permite argumentar com vocês. A minha situação não me permite fazer a minha autodefesa. Eu estou num estado deplorável e de miséria. Ninguém acreditará em mim. Todavia, eu sei que o meu Redentor vive. Percebamos que os verbos empregados por Jó, sei e vive, foram empregados no modo indicativo. O que Jó está fazendo aqui é uma afirmação. Jó não tem sombra de dúvidas. Ele está dizendo: eu estou sofrendo, eu não sei a causa do meu sofrimento. Uma coisa é certa: eu não estou sofrendo pelo que vocês estão me dizendo. Eu não quebrei lei moral nenhuma. Eu não estou escondendo nenhum pecado. Eu estou sofrendo porque a mão de Deus está sobre mim. Mas eu tenho uma convicção. Eu tenho uma certeza. Eu sei. O meu Redentor, ele vive. E se ele vive, ele há de me defender. Eu não tenho condições, mas o meu Redentor, ele vai me defender. Ele defenderá a minha causa. E tem mais: o meu Redentor, ele vive e ele é justo. Glória a Deus. E é interessante destacar, no tocante a esse versículo 25, que os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele, o próprio Jó, participará. Com outras palavras, o patriarca queria a intercessão desse justo chamado Jesus, que é imparcial e eficiente mediador. Logo, Jó já contemplava a cruz, ou glória. Sintetizando este tópico, nós afirmamos com todas as palavras: não se pode admitir a subversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico da lição: o pecado em contraste com a majestade de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus, para reconhecer a grandeza de Deus e rebaixar Jó. Capítulo 25, versículo de número 1
ao versículo de número 6. Eu gostaria de fazer esta leitura com vocês. Jó, capítulo de número 25, versículo 1 ao 6. Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos. E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito antes. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina, mostrando que Deus é grande, mostrando que Deus ele é poderoso. Por isso, nada, absolutamente nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o seu Criador. O Deus defendido por ele não é o Deus que a igreja conhece. O Deus defendido por Bildade não é ou não era também o Deus que Jó conhecia. As ideias de Bildade antecipam-se àquela defendida milênios depois pelo deísmo, já no final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo? Sim, Deus criou, mas ausentou-se dele. Deus não se relaciona com os seres humanos. Ele criou, mas deixou o mundo e todas as suas criaturas ao léu. Bildade já comungava dessa teologia, dessa ideia, dessa teoria, mas a igreja sabe que o Deus no qual nós cremos, a quem servimos, ele criou as coisas, todas as coisas. Ele criou o mundo e também criou o homem com o qual ele se relaciona. Logo, ele sim é um Deus onipotente, todo-poderoso, mas não está ausente. Jó 26:2, olha o que está escrito: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor. Aqui, Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser, de um Deus compassivo e amoroso. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por causa do seu grande, poderoso, eterno, infinito e incondicional amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas ele disciplina porque ama. O Pai corrige ao Filho a quem ama.
Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta, o Deus que a igreja conhece é poderoso e glorioso, sim, mas também e principalmente Ele é misericordioso e gracioso. Portanto, temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas sobretudo amor. E João vai dizer: Deus é amor. Essa é a essência maior do nosso Deus. Dessa forma, nós sintetizamos o terceiro tópico afirmando que Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano. E assim nós concluímos esta lição, na qual vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado cometido por Jó e não confessado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, empurra-o para um moralismo de natureza apenas somente religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a sua criatura. Mas nós sabemos que o nosso Deus é grande, poderoso, absoluto, mas também igualmente amoroso, com o qual nos relacionamos todos os dias. E assim, nós finalizamos esta aula, já marcando o nosso próximo encontro, lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Muito obrigado. Deus te abençoe. A paz do Senhor e até a próxima.